Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. No dia 28 de maio, Bolsonaro, na habitual paradinha para conversar com a imprensa na saída do Alvorada, disse a famigerada frase: "Acabou, porra!" De lá pra cá, 11 parlamentares aliados tiveram os sigilos quebrados. 21 apoiadores sofreram mandados de busca e apreensão. 6 militantes foram presos pelo crime de protestar contra o STF. E o Abraham Weintraub, um ministro honrado, peça fundamental na resistência conservadora dentro de uma pasta completamente aparelhada à esquerda, perdeu seu cargo e vai precisar se exilar apenas por ter externado em uma reunião privada aquilo que 58 milhões de brasileiros pensam acerca daqueles que verdadeiramente mandam nesse país. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Ou seja, o que, segundo o presidente, era para acabar, parece que está apenas começando. Eu não acho que o Bolsonaro deveria continuar dando essas suas declarações do tipo "acabou, porra", como se no outro dia ele fosse aparecer em cima de um cavalo branco, desembanhar uma espada e gritar independência ou morte. Eu sei que essas declarações imprimem o desejo do seu coração e o desejo de todos os seus apoiadores, mas na prática, dentro da legalidade institucional, não é assim que as coisas funcionam. E ele sabe disso. Tanto que naquele texto publicado no Twitter na terça-noite, ele escreveu, abre aspas, "Luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Por isso, tomarei todas as medidas legais possíveis para proteger a Constituição e a liberdade dos brasileiros." Fecha aspas. Temos que entender que o que os inimigos mais almejam é justamente que o presidente haja através de vias inconstitucionais, ou no mínimo duvidosas. E se fizer isso, pode ter certeza que quem vai gritar "acabou, porra" são aqueles que querem o fim desse governo. O sistema de freios e contrapesos dentro do nosso arranjo constitucional funciona de uma forma bem simples. O povo elege o presidente da República e os integrantes do Congresso Nacional, formando aí o poder executivo e o poder legislativo. O presidente nomeia os integrantes do Supremo Tribunal Federal, formando-se, ao longo de uma sucessão de presidentes, o poder judiciário. E este fiscaliza o legislativo. O legislativo, por sua vez, fiscaliza o executivo e, através do Senado Federal, fiscaliza o judiciário. Ou seja, percebeu que o presidente nessa dinâmica não fiscaliza ninguém? Ele fica de fora? Pois então, isso não é culpa do Bolsonaro. A culpa são dos nossos constituintes, que fizeram com que o Congresso Nacional fosse a peça mais importante da República. Além de legislar, cabe a ele a fiscalização dos outros dois poderes. Como sabemos, o Congresso pode entrar com um processo de impeachment contra o presidente da República ou contra ministros do STF. Já o chefe do executivo não pode se valer de nenhum dispositivo para impedir um parlamentar ou um togado de exercer seu cargo. Sendo assim, o único que pode brecar os desmandos do STF é o Senado Federal, e não o presidente da República. Temos que parar de cobrar isso do Bolsonaro e cobrar o Batoré, que hoje está com a sua bunda gorda em cima de vários pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Inclusive, os protestos e manifestações em cima do Senado Federal teriam muito mais valia do que protestos contra a Suprema Corte, onde os ministros, além de não se dobrarem à pressão, ainda mandam prender os manifestantes mais incômodos. E esquece o artigo 142, pois as Forças Armadas já demonstraram por A mais B que não querem comprar essa briga. Desculpa ter que dar essa notícia frustrante para o amiguinho intervencionista que sonha com homens vestidos de verde-oliva cercando a Praça dos Três Poderes. Mas os militares não vão salvar o país. Os mandados de busca e apreensão contra apoiadores do presidente foram expedidos justamente um dia depois do alto comando da FAB emitir uma carta contra o decano do STF. Fora que imagina quantos generais do naipe do Santos Cruz podemos encontrar hoje nas Forças Armadas. Você acha mesmo que se esses generais tomassem o poder provisoriamente para limpar a casa, eles aceitariam receber ordens de um capitão da reserva? Para mim, a coisa mais imbecil que já vi nas manifestações de direita são as faixas pedindo intervenção militar com Bolsonaro no poder.
A verdade é que a ameaça de impeachment contra o Bolsonaro já era. Ele conseguiu se blindar através da tão criticada, porém necessária, aproximação com o Centrão. Sendo assim, a única forma de derrubá-lo é derrubando sua militância, que é o que o STF está fazendo através do inquérito inconstitucional das fake news, onde os apoiadores do presidente são perseguidos, têm seus celulares e computadores apreendidos e não podem sequer saber por que estão sendo investigados. Os seus advogados são impedidos de terem acesso aos autos. Algo semelhante só pode ser visto na Coreia do Norte ou em alguma literatura ficcional, nesse caso uma espécie de 1984 do Orwell com o processo do Kafka. Prenderam a Sarah Winter por conta dos fogos de artifício que a turma dela soltou em frente ao Supremo. Um protesto um tanto quanto barulhento, porém nenhum vidro foi quebrado. Em abril de 2018, quando a Carmen Lúcia votou contra o habeas corpus do Lula, membros do MST e do Levante Popular da Juventude lançaram balões com tinta vermelha no prédio onde ela mora e ainda publicaram as imagens da baderna nas redes sociais para comemorar o ato. Pesquisa aí se aconteceu alguma coisa com esses arruaceiros. Não aconteceu absolutamente nada. Acho que todo mundo viu o vídeo do Alexandre de Moraes falando das terríveis ameaças de morte que alguns ministros recebem. Essas ameaças precisam sim ser desprezadas por todos nós. Mas ainda assim são ameaças. Isso está previsto no nosso Código Penal. A Polícia Federal tem um departamento de crimes cibernéticos. É fácil achar esses criminosos, processá-los e até prendê-los, tudo seguindo o devido processo legal. Não precisa instaurar um inquérito que rasga a nossa Constituição, um inquérito que coloca o ministro como vítima, investigador e juiz, para assim amordaçar todas as pessoas que criticam a corte. Mas enfim, com isso tudo acontecendo, sem uma reação à altura do presidente, é inevitável que parte da sua militância fica desarticulada e desanimada. Fora os vários apoiadores que acabam entrando para o time da oposição. Essa semana presenciamos muito isso. E se o Bolsonaro reagir, insistindo em uma ação militar para frear as arbitrariedades do STF, como muitos gostariam, os ministros poderão caçá-lo por tentativa de golpe. E isso devidamente amparado na Constituição. É por essa razão que eu falei no início do vídeo que tudo que os inimigos querem é que o Bolsonaro haja por vias constitucionalmente duvidosas. Agora você pode se perguntar, quando o Bolsonaro disse que tomaria todas as medidas legais, a que exatamente ele está se referindo? Pois então, é graças às negociações com o Centrão que o Bolsonaro pode ter maioria no Congresso para conseguir eleger um presidente da Câmara que seja de fato seu aliado, e assim forçar que o Senado coloque em votação o impeachment contra alguns dos ministros do Supremo. E não só isso, com a maioria na Câmara, os deputados também podem pautar a revogação da PEC da Bengala. Bolsonaro, em seu mandato, já vai ter a oportunidade de indicar 2 ministros. Mas se a PEC da Bengala fosse mesmo revogada, sei que é difícil, mas não é impossível, ele poderia indicar mais 2. E se ainda um impeachment mandasse para casa mais um togado, teríamos uma corte com 5 ministros alinhados com as pautas do governo. Aí sim o presidente poderia falar, acabou, porra. É por isso que para o establishment o Bolsonaro precisa cair o quanto antes, de preferência antes da eleição na Câmara e antes de nomear um novo ministro do Supremo. Por que você acha que o Queiroz foi preso justo agora, em meio a todo esse tsunami? Dá uma olhada na lista da investigação das rachadinhas da Alerj. O Flávio é um dos últimos. Porém, os assessores dos outros deputados não foram presos e nem sei se estão sendo investigados. Não vemos ninguém falando cadê a Barbieri, que é a assessora do André Siciliano do PT, que pelo que consta movimentou sozinha 26 milhões, quase 10 vezes mais que o Queiroz. Veja bem, eu quero mais é que o Queiroz abra o bico e entregue quem tiver que entregar. E se ficar provado as maracutaias ocorridas no gabinete do Flávio, ele deve ser punido com todo o rigor da lei. E que não seja eleito nem mais para síndico de prédio. Porém, não podemos fechar os olhos para o que está por trás dessa prisão completamente midiática, com medo aí de sermos chamados de passadores de pano.
Hoje a Globo mostrou o Queiroz sendo levado para a prisão como se fosse a captura do Bin Laden. Eu já falei em outros vídeos e repito, meu presidente não é o Flávio, é o pai dele. E enquanto não provarem um ato de corrupção factível do Jair Bolsonaro, não vejo motivos para deixar de apoiá-lo. Até porque você vai apoiar quem? O Dória? O Luciano Huck? O Amoedo? Ou o Moro, que é totalmente favorável ao que o STF está fazendo? Bom, mas para encerrar, é urgente mudar o foco das manifestações. Precisamos pressionar quem de fato tem poder de reverter essa situação, o Congresso Nacional. E se quisermos ser ainda mais cirúrgicos, a pressão tem que ser maior em cima do Davi Alcolumbre. Hoje ele tem em sua gaveta as possibilidades reais de frear esse regime de exceção que estamos vivendo. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilha o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!